Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. Meu nome é Leandro Lestat, como você já sabe, e hoje a gente está aqui para falar desse último volume que eu tenho aqui comigo, que é o volume 8 do espetacular Homem-Aranha, edição definitiva, volume 8. E essa edição, para mim, é uma das mais especiais, porque vai falar daquele momento dramático que o Peter ele passou na vida dele, e a gente vai poder acompanhar um pouquinho aqui dessa trama, né, em que a Gwen, infelizmente, ela morre nas mãos do Duende Verde, né? Então aqui essa história está estampada aqui na capa, ó, a última cartada do Duende Verde e o Homem-Aranha falando, né? Errado, Duende, você assassinou a única garota que eu já amei e hoje é o dia que você vai morrer, né? Então é uma carga dramática bem grande que a gente encontra nesse quadrinho aqui e foi uma das histórias mais marcantes assim da história dos quadrinhos, né? E ela está presente aqui nessa edição. Essa edição aqui a gente tem os seguintes autores, ó, Jerry Conway, Len Wein, John Romita, Gil Kane, Ross Andrew e Sal Buscema. E aí a gente tem a lombada aqui, espetacular Homem-Aranha, edição definitiva volume 8. Essa edição ela tá bem mais grossa do que as outras, né? Que as que eu falei para vocês, tenho falado para vocês antes. Olha lá, Jerry Conway, ele falou o seguinte: ao contrário de todos os outros heróis das HQs até aquele momento, o Aranha não era motivado por vingança, altruísmo ou um senso de justiça social. Ele era motivado pela culpa até aquele momento, né? Ou seja, aquele momento em que aconteceu aquilo que aconteceu com a Gwen. Então aqui a gente tem as capas, né? Olha lá, uma contra o Hulk. E aqui a gente tem aquela edição, ó, Turning Point, que é a edição onde é falado, né? Existe aquele mistério, uma dessas pessoas vai morrer, né? E essa capa aqui fez muito sucesso na época, porque na verdade tinha lá todo um clima em cima disso, né? Quem ia realmente morrer nessa história? Isso não é spoiler para ninguém hoje em dia, mas naquela época devia ser um spoiler danado isso, né? E aí na edição seguinte a gente tem aqui a edição da capa, né? Em que o Homem-Aranha lá anuncia que o Duende tinha matado a Gwen. E aí a gente tem lá as outras edições contra o lobisomem, olha. Muito legal mesmo. Olha lá o Ghost Rider, o Motoqueiro Fantasma tá por aqui. Olha quem é apresentado, galera. O Justiceiro é apresentado aqui nessa edição também. Nossa, são edições muito clássicas. Olha lá, Capitão Marvel aqui. O Kazar, né? O Kazar participou de vários quadrinhos aí do Homem-Aranha. O Black Panther. Doutor Estranho de novo. Muito legal. Ah lá, esse volume de 496, não falei, esse volume aqui tem muito mais páginas, quase 500 aqui. Então esse volume de 496 páginas reúne ali Amazing Spider-Man 63, pô, de 63 ainda, número 119 a 133, e Marvel Team Up de 72, número 12 a 17 e 19 a 21. Essa edição aqui saiu, se eu não me engano, foi em novembro aí de 2022, então tá fresquinha ainda. Você consegue ainda achar aí lá na Amazon, na Panini, ainda você consegue achar essa edição aqui. Mas se eu fosse você, corria, porque eu acredito que essa edição aqui vai se tornar rara daqui a pouco. Como eu disse para você em uns vídeos atrás, ali o volume 4, por exemplo, já ficou raro. Eu não consigo em lugar nenhum, né? Eu consegui por milagre, sim. Então, essa do volume 8, eu tenho certeza que vai ficar rara daqui a pouco. Então, se você gosta aí desse universo do Aranha, aproveita, corre atrás dessa edição aqui, porque essa edição vale a pena você ter.
Então a gente começa logo de cara, né, com a parte mais dramática de todas aqui, mostrando aí o Homem-Aranha com a Gwen. Esse é um vídeo, galera, que com certeza eu vou demorar um pouquinho mais, porque existe uma carga mais especial nesse gibi aqui, né? Nesse quadrinho. Olha lá, o nome das histórias. O nome do cavaleiro é Hook, Fúria Sem Fim, O Dia em que Gwen Stacy Morreu, A Última Cartada do Duende, O Homem Chamado Cage, Lobo à Vista, O Céu de Granito, A Marca do Homem-Lobo, Caça ao Lobo, A Ameaça dos Homens-Peixe, A Vingança do Canguru, Se teu olho te levar a pecar, As Asas Negras da Morte, O Abutre Voa Alto, O Justiceiro Ataca Duas Vezes, Traído, Meu Tio, Meu Inimigo, Cuidado com o Basílico, Caos no Centro da Terra, A Ameaça de Stegron, O Homem Dinossauro, Dinossauros na Broadway, O Aranha e o Mago, O Plano Mestre do Magma, O Magma Ataca. Então vamos lá, começar aqui. A gente tem lá uma introdução aí do Jerry Conway. E com certeza nessa introdução é que ele fala sobre a Gwen Stacy, por que teve que matar a Gwen Stacy na época, né? Ele fala sobre essa situação. Então a gente tem lá a primeira edição aqui, Spider versus the Hulk, né? Então o nome do cavaleiro é Hook. Uma história aqui do Homem-Aranha meio que combatendo o Hulk, né? E aí a gente tem aqui o Verde Esmeralda aparecendo aqui e o Homem-Aranha tendo que dar um jeito nele. Mas devia ser uma daquelas épocas que o Hulk estava meio revoltado, né? Aí a gente tem a outra história aqui, ó, Fúria Sem Fim, ainda com o Hulk. E tadinha. Chegando quase no final da história dela. É muito, muito triste isso. E aí começa, né, ó, a seguir o Duende Verde, ou seja, aqui a gente tem aquela edição que eu passei para vocês, olha lá. Someone close to me is about to die. Someone I cannot save. But who? Né? Então alguém próximo de mim está para morrer ali, alguém que eu não vou conseguir salvar. Mas quem seria essa pessoa? Tá? Então aí foi muito legal isso, né, na época, porque ela foi chamado de um turning point, né? Um ponto de virada na vida do Peter, que aconteceu aqui. E isso foi muito legal, porque ficou meio que quem será a próxima vítima, né? Dessa história aqui que ia acontecer. E aqui é apresentado pra gente nessa edição quem iria morrer, né? E aí a gente tem a Gwen, né, com aquela roupa clássica dela, ó. E no filme do Amazing Spider-Man, Amazing não, Spectacular Spider-Man, do Andrew Garfield, a gente tem a Gwen, né, vestindo exatamente essa roupa aqui. E eu achei muito, muito legal aquele filme, o segundo, né, que mostrou lá a morte da Gwen. Na verdade, a única coisa que eu gostei naquele filme foi a morte da Gwen, mas como eles fizeram aquilo, né, eles colocaram realmente toda a carga dramática que aconteceu com o Homem-Aranha naquela história. Tá lá, ó, ela caindo, né, e aí a gente tem aquela parte que é super triste, né, que lá o Spider acha que salvou a Gwen, mas infelizmente ela faleceu. E aqui a gente tem a frase clássica, né, o dia em que Gwen Stacy morreu. E tipo, essa história ela marcou profundamente uma geração ali de pessoas que gostavam de quadrinhos, né? Porque ninguém estava acostumado a ter um personagem principal morrendo, né? E aqui a gente tinha um dos personagens principais aí da história do Homem-Aranha morrendo de uma maneira trágica na mão lá de um vilão ali.
A gente tinha visto isso nos gibis do Conan, né? Lá no gibis do Conan a gente tem várias mulheres lá que acabam falecendo e tudo mais, inclusive a própria Belit, mas considerando isso daqui, foi basicamente a primeira vez que isso foi acontecer na história dos quadrinhos, pelo menos pelo que eu conheço. E aí a gente tem aquela cena clássica também, né, do filme do Tobey Maguire, quando o Duende Verde morre, né? Então é bem parecido como aconteceu lá no filme. E aí a gente tem um diálogo aqui entre a Mary Jane e o Peter, que é bem dramático também. Eu não sei se vocês já leram isso daqui antes, mas então tem toda uma carga dramática aqui acontecendo, em que a Mary Jane vai embora então, porque o Peter manda ela embora. Meu, esses gibis, como eu falei, esses gibis do Homem-Aranha dessa época são fundamentais assim para você conhecer quem é o Homem-Aranha, né? Porque na verdade toda a fase clássica do Homem-Aranha está presente aqui nesses gibis, né? Aqui tem o Cage, ó, sendo apresentado. Aqui nessa história ele vai lutar contra o Lobo. E demora, na verdade, para o Homem-Aranha ele começar a se interessar um pouco lá para Mary Jane, né? Não é uma coisa assim de uma hora para outra que isso vai acontecer. Olha lá, o Homem-Aranha com o Capitão América. Capitão América aqui sendo apresentado aqui nas histórias do Homem-Aranha. Olha lá esqueci o nome dele, gente. Como posso ter esquecido o nome dele? Ah, Fury. Totalmente diferente, né, dos filmes da Marvel, ó. Mas nos anos 70 ele era apresentado assim mesmo. Então vamos lá para eu passar aqui para vocês algumas edições. Vou pulando aqui um pouquinho para não ficar muito grande também o vídeo, né? Olha lá o Namor sendo apresentado aqui nas histórias dele também. Maneiro demais, gente. E aqui a gente tem a história do Jill Kane, provavelmente o desenho é bem característico dele. Aqui a gente tem uma história com o motoqueiro fantasma, lá, se o teu olho te levar a pecar. Eu adorava esse estilo aqui do motoqueiro fantasma de anos 70, anos 60. Muito legal. Bem classicão mesmo. Eu não gosto muito do Abutre, não. Não é um dos vilões meus favoritos assim, não. Afinal, o Abutre é um carinha velho aqui voando. Então, não sei, eu não gosto muito dele, não. O Justiceiro, ó. E esse carinha aqui que é responsável pela saga do clone, né? Na verdade, a gente vai ver depois. Olha lá, ó. O Chacal. Pô, se o Chacal tá aparecendo aqui, galera, então a saga do clone aí tá chegando. Tá chegando a saga do clone. Olha isso, olha. Não consigo imaginar um negócio desse. O Octopus casando com a tia May. E isso estava na capa, ó. Meu tio, meu inimigo. Agora eu entendi por quê. Que viagem aí. Aí a gente tem uma história aí com o Capitão Marvel, que naquela época não era Capitã Marvel, né? Nós tínhamos o Capitão Marvel. Aí a gente tem um homem. Esse carinha aqui.
Homem Tatu, sei lá. Esqueci o nome dele também. Uma outra história com o Khazar. Olha lá, uma história com o Black Panther, né? Com Pantera Negra, ó. O cenário tem tudo a ver com Pantera Negra também, né? Esse monte de dinossauro aqui, atacando Nova York. Tá vendo? Até agora, nada de Mary Jane, nem meio que dando mole pro Spider, né? Pro Peter. Então nada de Mary Jane ainda com Peter. Então pra vocês verem que o lance não foi de uma hora para outra, né? Peter ali ficou um tempinho aí sem ter alguém. Então no final aqui a gente tem a biografia de Gerry Conway, Len Wein, Jill Kane, Ross Andrew e Jim Mooney. Tá? Então são essas edições aí. É isso que a gente tem para essa edição fenomenal, número 8 da edição definitiva do Spider-Man. Tá? Me diz aí o que você gostou desse review. Se você acha que realmente foi fundamental a questão da morte aí da Gwen Stacy para o Spider. O que essa morte aí trouxe aí para o universo do Spider-Man? O que você acha? Ela tinha realmente que morrer? O que você acha dessa história? Me fala um pouquinho aí disso nos comentários, beleza? Deixa de dar sua curtida, se inscrever aí no canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Assim que chegar o número 9 aí para mim, eu venho aqui e faço um review para vocês também, beleza? Da número 9, mostrando aí detalhes para vocês o que a gente tem aí nessa edição fenomenal do Homem-Aranha. Até mais, galera, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!